Em 24 horas, o Brasil registra mais de 50 mil novos casos comprovados de coronavírus. A média de pessoas mortas pela doença volta a subir em 9 estados brasileiros. Na entrevista central, o médico infectologista Gerson Salvador avalia a inércia do governo federal para conter o novo avanço do vírus. E, em meio às altas taxas de infecção, as escolas e universidades resistem às tentativas do governo de impor uma retomada das atividades presenciais. É o que você acompanha em nossa reportagem. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. Xingamentos, agressões e assédios são respostas machistas à entrada das mulheres na política. A ativista feminista Sara de Roure analisa as violências vivenciadas pelas mulheres na política. Embarque imediato. A verdade é que o nosso sistema político continua recebendo com muita violência as mulheres que nos colocamos nos espaços do debate e do embate. Desde essa desqualificação mais visível até as coisas menos ruidosas. O assédio nos chats das redes sociais, as mensagens dentro do interior dos partidos políticos, a desqualificação para concorrer. A falta de financiamento e de apoio é só uma parte de por onde passam os desafios das mulheres para ocupar os espaços da política. Outra que ficou muito visível é de fato a violência. Quando nós, mulheres, nos colocamos no espaço da política e nos propomos a estar em espaços públicos, nós estamos contribuindo para pensar um sistema político que possa ir além das fronteiras do patriarcado. A democracia no Brasil depende e passa pela luta das mulheres, pela luta feminista. Nesta quarta-feira, o Fundo Monetário Internacional reconheceu a necessidade de prorrogar o auxílio emergencial, conforme a oposição vem exigindo do governo Bolsonaro há meses. Vivendo na incerteza, milhares de desempregados voltam a procurar trabalho em meio ao aumento dos casos de coronavírus. Vamos saber mais com Flávia Quirino. Nacional. O auxílio emergencial serviu para amenizar a situação econômica de um grande número de pessoas desempregadas, trabalhadores informais, autônomos e famílias cadastradas em programas sociais do governo federal que foram atingidas pela crise sanitária. Mas desde setembro, os beneficiários do programa viram o valor cair de R$ 600 para apenas R$ 300. Agora, o governo federal decidiu que a última parcela do auxílio será paga em dezembro. Para o cozinheiro Olívio Filho, o fim do auxílio emergencial vai aumentar as desigualdades no país. A gente vê que essa política que está sendo construída pelo Bolsonaro já é uma política que nos coloca imagens muito estreitas assim, para as nossas necessidades. E o auxílio é o que está salvando muito, né? Além de provocar um aumento de desigualdades e, consequentemente, da pobreza, o fim do auxílio emergencial coloca em insegurança alimentar a vida de milhões de pessoas que dependem dele para sobreviver. Como é o caso da Maria Jesus de Oliveira, que está desempregada desde antes da pandemia. Moradora do bairro Sol Nascente, em Brasília, ela conta com um benefício para ajudar nas despesas de casa. Vai muita gente passar necessidade, porque tem muita gente que não ganha, que não recebeu, que ainda está desempregado. Eu ainda continuo desempregado. O auxílio me ajudou muito, mas ainda continuo desempregada. Para o presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, Leandro Ferreira, o governo teve a oportunidade de discutir um programa que pudesse suceder o auxílio emergencial e, assim, garantir renda para a população após esse período de emergência aguda. Mas, infelizmente, nada foi feito e a população chegará a 2021 sem uma alternativa. Voltamos agora a um cenário em que as opiniões de especialistas da sociedade civil e do próprio Congresso Nacional não foram consideradas
para que a gente pudesse ter um programa efetivo de superação da pobreza e expansão das transferências de renda, como se esperava na direção de uma renda básica universal e incondicional. Na Parada Cultural de hoje, a sugestão é sobre um documentário que mostra a luta de mulheres moradoras da periferia de Salvador e a importância das políticas públicas para a sobrevivência. A dica é da cozinheira Carla Galiza, do Ceará. Parada Cultural. Eu vou dar para vocês uma dica de um documentário que retrata a história de uma comunidade periférica de Salvador. O nome do documentário é Zeferinas, Guerreiras da Vida. Esse documentário, ele fala sobre mulheres guerreiras. Ele fala sobre ancestralidade, sobre luta, sobre resistência, mas fala também sobre desigualdade social. Fala sobre a importância de se ter políticas públicas que atendam às necessidades do povo. Falar sobre esse documentário é falar sobre luta e resistência, mas sobretudo é falar sobre liberdade e dignidade de um povo, do povo negro. Poucas horas depois de anunciar uma portaria que obrigava as universidades federais a iniciarem as aulas presenciais em janeiro, o Ministério da Educação revogou a medida. A tentativa de intervenção nas decisões das universidades não foi bem recebida e enfrentou resistência. Vamos saber mais na reportagem de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. Enquanto o Brasil volta a registrar aumento no número de casos de coronavírus, a área da educação enfrenta novo debate sobre a manutenção do ensino remoto ou o retorno às atividades presenciais. Estados como Rio Grande do Sul e Espírito Santo já decidiram que vão manter as aulas presenciais, mesmo com o endurecimento das medidas restritivas. Eles passaram a definir as escolas como serviço essencial. Enquanto isso, os sindicatos cobram investimentos em segurança e prevenção, como aumento dos testes e condições de trabalho para os professores. Elenir Schirer, presidente do CEPERS, Sindicato do Rio Grande do Sul, denuncia a negligência do governo do estado com a educação durante a pandemia. O governo hoje, para manter as escolas abertas na bandeira vermelha, ele mudou o discurso dizendo que a educação é essencial. Mas é essencial simplesmente para voltar, porque o lado econômico pressiona o governo para que se reabram as escolas. Não é essencial no cuidado, não é essencial no investimento e não é essencial também no respeito. Na esfera federal, o Ministério da Educação publicou portaria determinando o retorno das atividades presenciais nas instituições federais de ensino em janeiro. O documento determina que as universidades adotem um protocolo de biossegurança, publicado em julho. Após pressão das universidades, o ministro Milton Ribeiro voltou atrás da decisão e disse que vai ouvir os reitores. Em abril, o STF concluiu que a União só decide medidas restritivas com abrangência nacional. Estados e municípios têm poderes para definir quais atividades devem ser paralisadas. Reitores como João Carlos Salles, da Universidade Federal da Bahia, discordam da portaria. Ele explica as fragilidades da decisão. Então, o absurdo é a portaria apontar para uma impossibilidade, ou seja, a sua primeira construção importa numa contradição, né, de imaginar que se possa, ao mesmo tempo, retomar o presencial e garantir as medidas de biossegurança. E por isso que ela é, para nós, inaceitável. 9 estados brasileiros estão em estágio acelerado de contágio por coronavírus. São Paulo é um dos que voltou à fase amarela, 3 dias após o segundo turno das eleições. Na opinião do médico infectologista Gerson Salvador, em cidades com aumento das taxas de infecção, as medidas restritivas deveriam ter sido antecipadas. Jonatas Campos conversa com Gerson Salvador na entrevista central. Entrevista Central. Hoje vamos falar sobre a pandemia do coronavírus com o médico infectologista Gerson Salvador. Ele é especialista em saúde pública e atua no Hospital Universitário da USP, em São Paulo. Eu estou agradecendo sua participação. A cidade de São Paulo regrediu para a fase amarela do plano de controle do coronavírus, onde existem maiores restrições para o comércio, para os serviços e várias outras áreas do convívio e do cotidiano das pessoas. Essa decisão
do governador João Dória e do prefeito reeleito Bruno Covas foi tomada um dia após as eleições. Eu lhe pergunto, essa decisão foi atrasada ou foi no momento correto, doutor? Foi absolutamente ditada pelo calendário eleitoral, né? Haja vista que o comitê da secretaria ele se reuniu no mês de julho 5 vezes, o comitê de especialistas, para avaliar a situação, né? No mês de agosto foram 3 reuniões. E desde o dia 9 de outubro não havia nenhuma reunião do comitê, que são pessoas de elevada qualidade técnica e acadêmica, tá? Então faço essa menção. E no momento que a secretaria ouvisse o comitê de especialistas, não teria como não admitir que a situação estava grave e vinha piorando. E nas últimas semanas, as mortes e o número de contaminados tem crescido no Brasil em comparação com semanas anteriores. Você considera que estamos em uma nova onda ou é precipitado avaliar dessa forma? A questão de ser uma nova onda ou ser a mesma onda, na minha opinião, é uma questão retórica. A pandemia nunca teve sob controle no Brasil, né? O termo que eu prefiro é um tsunami. Nós temos um tsunami epidêmico no Brasil e nos Estados Unidos. Nós não tivemos a situação sob controle em momento nenhum. Então não foi o mesmo comportamento da maior parte dos países da Europa Ocidental, que a gente está vendo uma segunda onda de fato. Mas basicamente o que é importante as pessoas saberem é que a situação está se agravando. A gente passou por um período de melhora, mas a situação nunca esteve controlada no Brasil. O senhor falou várias coisas interessantes. No início da pandemia, em março, houve uma adesão maior, tanto da população quanto de governos estaduais, municipais, exceto o governo Bolsonaro, como você bem explicou. Agora estamos tendo aumento de casos e parece que essa adesão, inclusive na imprensa, não está sendo igual a março. A que o senhor dá essa diferença de adesão aos cuidados que sempre devemos ter com o coronavírus? Minha impressão, as pessoas têm necessidades materiais, né? Então as pessoas estão passando por dificuldades econômicas. Isso sempre foi um desafio, desde o começo da pandemia, com as pessoas com trabalhos precários, precisando circular, né? Isso teve impacto no aumento da pandemia, notadamente nas periferias, entre as pessoas mais pobres. E a gente viu no momento que as atividades econômicas voltaram a ser liberadas, as pessoas passaram a circular e, de alguma maneira, houve uma sinalização de que a situação estava sob controle, sabe? Que as coisas, o pior já tinha passado, uma certa narrativa que alimentou uma esperança nas pessoas. Na minha opinião, isso tem um impacto também. E, por fim, muita gente está cansada, né? A pessoa... É muito sofrimento, a pessoa não encontrar os seus familiares, seus entes queridos, então as pessoas vão procurando meios. Imagino que em médio prazo, pelo menos, não vai ser possível retomar o isolamento social ou outras medidas restritivas como houve em março. Mas eu gostaria de perguntar ao senhor, que é um cientista, que é um profissional da área de saúde, parece óbvio, mas quais as medidas que as pessoas têm que tomar, ainda têm que tomar, mesmo precisando sair de casa, mesmo tendo contato social com outras pessoas? Ter o hábito de lavar as mãos constantemente, quando sair de casa, sair com álcool gel, isso é fundamental. Eu, inclusive, acho que isso é importante, que esse hábito a gente mantenha para o pós-pandemia. Nesse momento, a gente deve usar máscaras o tempo todo. A gente deve evitar ter contatos que não sejam absolutamente necessários. Agora, essa medida desse necessário, eu entendo que é difícil nos contextos familiares, enfim. Mas se for fazer atividades em comuns, prefiro em áreas abertas, mantendo uma distância. Hoje nós encerramos de uma forma especial. 2 de dezembro é o dia do samba, que é uma expressão da cultura e da resistência do povo brasileiro. Eu deixo vocês com Leci Brandão. Até amanhã. Frente Brasil Popular, povo sem medo. Anos 90, parece até que a gente estava adivinhando, hein? O que ia acontecer. Presta atenção. Batida do coração. Leci Brandão, Zé Maurício e o Cavaco. PH. Enquanto estiver batendo o coração, faça um canto popular.
canto popular pra agitar essa nação. Podem perseguir minha voz.